Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro de 2017. Amanhã é dia 5 e pode ser que entre em votação amanhã no Senado um PLS, Projeto de Lei do Senado, número 612/2011, da autoria da Marta Suplicy, que altera o Código Civil a fim de reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Esse projeto de lei deveria ter sido votado na última quarta-feira, mas não foi por falta de quórum, e agora existe essa possibilidade de acontecer amanhã essa votação, mas isso pode ser mudado se nós nos manifestarmos, explicarmos aos senadores que somos contrários a essa decisão. Não simplesmente porque achamos errado, mas porque é uma grave usurpação de poder do STF querer mudar a Constituição brasileira, que diz o seguinte: é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. No ano de 2011, os ministros do STF, eles afirmaram que, por não ter ali o termo apenas entre homem e mulher, então estaria aberto ali para outros tipos de união. Mas o que acontece é que, na verdade, a união entre homem e mulher é algo tão óbvio, tão claro, que quando se foi escrita a nossa Constituição brasileira, não se pensou que precisaria chegar à baixeza de ter que colocar ali um apenas entre homem e mulher. Estas são explicações dos próprios constituintes de 1988, que ao redigirem a Carta Magna deixaram muito claro nas atas da Constituinte. Por exemplo, no debate do artigo 226, o constituinte Nelson Carneiro assim se expressa e nisso compartilhava uma visão que era de todos. Ele escreve o seguinte: é um conceito tão comum que família é homem e mulher, que acho que a Constituição não deve descer a este detalhe de dizer que é a união entre homem e mulher, como se fosse possível nós admitirmos família de dois homens ou de duas mulheres. A maioria dos senadores são contrários a essa decisão, mas estão propensos a votar a favor da lei. Eles acham que a lei deve seguir a sentença já votada. Aí que entra um problema ainda mais grave. Nós sabemos que o STF tem um histórico de usurpar o poder do Legislativo. Ou seja, o STF ele tem que ser guardião da Constituição e nada mais. Ele não pode legislar, ele não pode fazer leis. Quem faz leis é o Congresso. Então, quando o STF decide algo que não é para ele decidir, ele cria algo novo, cria uma lei ou uma interpretação forçada que na Constituição não existe, ele está usurpando o poder do Legislativo. Isso é gravíssimo. Isso aconteceu na decisão do STF reconhecendo a união civil homossexual como família, como casamento. O que aconteceu? A senadora Marta Suplicy entrou com esse PLS 612/2011, confirmando essa usurpação do poder do STF. E o próprio STF sabe que não tem poder para isso e que está errado esse tipo de atuação. Olha o que o ministro Fux disse em uma outra situação. Há várias questões em relação às quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar uma questão completamente fora do âmbito jurídico. Mas mesmo assim, nós temos que decidir. E por que nós temos que decidir? Porque a população exige uma solução. E aí há um problema político que é muito interessante. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Então, digamos assim, uma colocação de o porquê há essa judicialização da política e há esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. É uma verdadeira ditadura judiciária. Que aí acabam fazendo da Constituição o que bem entender. Pouco importam as leis que já foram definidas na nossa Constituição, se o STF pode mudar a seu bel prazer. Se o Senado Federal aceita isso, e ainda pior, propõe leis que ratificam uma decisão usurpadora do STF, cai por terra
toda a estrutura democrática e a divisão de poderes que sustenta essa nossa democracia. Isso então abriria espaço para a implantação dessa ampla ditadura socialista que está em curso em nosso país e que a esquerda brasileira tem assumido como missão. Agora, o que a Igreja Católica diz sobre o reconhecimento civil da união homossexual? Vamos ver? A Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Esse trecho é tirado de Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais da Congregação para a Doutrina da Fé de junho de 2003, do site do Vaticano. Ou seja, nós cristãos temos motivos sim para nos colocarmos contra esse projeto, contra essa usurpação do STF, por questões de fé, moral, mas também em defesa da nossa estrutura democrática. Então, uma atitude bem prática que nós podemos ter é nos manifestar aos senadores. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o telefone, e-mail, para que você possa entrar em contato, dizer, se manifestar e expressar aí a sua opinião a respeito desta votação que pode acontecer amanhã. Para derrubarmos o PLS 612/2011, é preciso habilidade para explicar aos senadores o que de fato está por trás desta lei, explicando para eles que o STF está tentando fazer usurpa a função do próprio Senado Federal. E isso é gravíssimo. Não queremos entrar nos méritos morais da questão do matrimônio homossexual, casamento, união civil, mas para os senadores nós precisamos explicar que esse projeto de lei da Marta Suplicy coaduna com a usurpação de poder do Legislativo. Precisamos fazer essa manifestação agora. Ao terminar esse vídeo, copie essa relação de contatos, envie para o e-mail dos senadores, mas também ligue para o gabinete deles, falando com eles pessoalmente ou com seus assessores. Também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e assim possam também se manifestar.